Amém? Amém! Todo mundo deu na paz de Jesus? Amém! Glória a Deus, né? Hoje o time foi todo para cá fugindo do frio. É isso aí, pensa pura. Mas o calor daqui vai passar para lá. Glória! Amém? Pode tomar no seu assento, glorificando e adorando o Jesus. Amém? Glória seja a Deus! Glória! Quero louvar a Deus pela oportunidade de poder falar do amor de Cristo. Talvez se fosse falar de mim, não ia sair nada, vocês não iam aprender nada. Mas falando de Cristo, sai daqui hoje cheio e convicto na sua vitória. Amém? Vamos ler o livro da origem, o início, o primeiro, Gênesis, seu capítulo 26. Vamos ler a partir do verso 17. Amém? Glória a Deus! Gênesis, capítulo 26, verso 17. Aleluia! Todos encontraram? Amém! Vamos ler. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaac abriu os poços que havia sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. Ele deu o mesmo nome que seu pai já tinha dado. Verso 19. E os servos de Isaac cavaram no vale e acharam um poço de água viva ou nascente. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso Isaac chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outros poços, e também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. Aleluia. Partindo dali, Isaac cavou ainda outro poço, e como por esse não houve conflito, lhe deu o nome de Reobote. E ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós, e vamos prosperar nessa terra. E dali Isaac foi para Beceba. E na mesma noite o Senhor lhe apareceu e lhe disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu abençoarei e multiplicarei as suas descendências por amor de Abraão, meu servo. E o verso 25. Então Isaac levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. Amém? Todos nós sabemos, conhecemos da história de Abraão. Abraão deixou um grande legado, mas nessa noite vamos falar do seu filho Isaac. Quem era Isaac? Isaac era o filho da promessa com Abraão e Sara. Sabemos nós que tanto Abraão como Sara protegiam o menino Isaac de uma forma tal que, quando nós lemos e entendemos no começo do nascimento, na juventude do seu filho Isaac, sabemos que Ismael, seu irmão, no qual Abraão teve com Agar, não se entendia. Tanto é que Sara pede para Agar ir embora com seu filho. Abraão então vai falar com Deus, e Deus fala: Abraão, ouve a tua esposa. Ou seja, então aqui nós encontramos uma mãe protetora, uma mãe cuidadora. O que nós aprendemos? Assim como uma mãe, como um pai, o filho que ele te deu para gerar, o filho que ele te deu para cuidar, era para ensinar no caminho do Senhor Jesus. E sabemos que Abraão, um patriarca, um chefe de família, um pai na fé. Mas a questão é: quem era Isaac? Isaac ele tinha algumas características do seu próprio pai Abraão. Qual eram essas características? Sabemos nós que Abraão não era um homem de briga, não era um homem de confusão, não era um homem que vivia chorando pelos cantos quando Deus não dava vitória. Abraão não era um homem qual, quando Deus não abençoava, ele não deixava de orar. Muito pelo contrário, no tempo certo Deus ia abençoar ele, mas todavia ele não deixava de levantar altar para o Senhor, porque ele sabia no Deus que ele tinha chamado. E que nós aprendemos com Abraão, que não é no tempo de Deus, mas até lá é necessário que nós também continuemos glorificando, exaltando o nome daquele que te chamou. Então vejamos que Isaac, ele também tem
pai. Isaac é um jovem, é um homem sereno, um homem tranquilo. Tanto é que eles se pareciam tanto que, da mesma forma que Abraão mentiu que sua esposa era sua irmã para não morrer, Isaac também fala a mesma coisa. Olha a semelhança entre pai e filho. Por quê que Isaac falou isso? Para que a sua esposa, Rebeca, falou que era sua irmã, para que ele não fosse morto pelos seus inimigos, por causa da formosura dela, por causa da beleza que ela tinha. Mas sabemos que o nome Isaac significa alegria, sorriso. Mas Deus começa uma nova história com Isaac. Agora não é mais com Abraão. Abraão já teve o tempo dele. Abraão já teve seus momentos de peleja. Abraão já teve seus momentos de luta. Abraão já teve seus momentos também de vitória e conquista, glória em glória. Mas agora é o momento de com Isaac. O que eu aprendo aqui? Nem sempre vai ser as lutas só com os nossos pastores ou com os nossos pais, mas um dia vai ser entre eu e Deus, você e Deus. Deus também tem uma história com você. Porque a gente fica vivendo de história dos outros e esquece que Deus tem uma história conosco também. Mas sabendo que a história dos outros vai nos ensinar, nós vamos aprender a ter o que? Amadurecimento com Deus. E era isso que Isaac teve com seu pai e com a sua mãe. Isaac era um menino tão cuidado, pastor Inácio. Era um menino tão prendado que até a tua esposa, não foi ele que foi atrás. O próprio Abraão mandou seu servo Eliezer atrás de alguém do mesmo sangue para casar com o menino Isaac. Glória a Deus, aleluia. Imagina os filhos de hoje. Ô pai, dá uma esposa para mim? Quero não. Quem ia? Apesar que a Bíblia diz que ele pediu. Quem ordenou o servo Eliezer foi Abraão para casar com seu filho. Ou seja, até nisso Isaac era beneficiado pelo aquele que Deus tinha com seu pai. Mas vai chegar um dia que vamos ter que sair debaixo da asa da mãe e da asa do pai e viver nossas próprias experiências com Deus. Vamos ver nossas próprias experiências com Deus. E sabemos nós que no comecinho, ali de Gênesis capítulo 26, versos 2 e 3, e Deus fala com Isaac: eu serei com você e te abençoarei. Por quê? Porque a terra naquele momento estava vivendo um tempo de seca, um tempo de fome. E o próprio Deus falou para Isaac não descer para o Egito, da mesma forma que seu pai Abraão desceu. Não, Deus falou: Isaac, somente me ouve. A terra, ali, eu tive uma experiência com seu pai. Agora eu quero ter uma experiência com vocês. Quantos aqui quer ter experiência com Deus? Quantos aqui quer viver um particular com Deus? Quantos aqui quer viver uma história única com Deus, irmão? É necessário a igreja, primeiramente, ouvir a voz de Deus como Isaac ouviu. Abraão já foi, Abraão já está na glória. Agora é Isaac e Deus. Ou seja, agora é eu e Deus, é você e Deus. Glória. Isaac, ele entende a voz de Deus, que não é para ir para o Egito. Coisa maravilhosa, igreja, nós entender a voz de Deus. Como Deus fala, é até aqui, é até aqui. Mas nós, como seres humanos falhos, nós somos teimosos. Deus fala para ir até aqui, a gente vai até lá. Se Deus falou que é até aqui, é até aqui. Porque para que nós, como igreja, permanecer firme na palavra, permanecer firme adorando o Senhor, mesmo em tempo de calor ou de frio, é necessário ouvir a voz de Deus. E aquele que entende e ouve a voz de Deus, ele não volta para trás. Porque ele entende como que é a voz de Deus sobre a vida dele. Isaac, ele permanece. E ele fica onde? Em Gerar. Gerar era a principal cidade dos filisteus na época de Abraão e Isaac.
localizado na fronteira do sul da Palestina, não muito distante da cidade de Gaza. Seu nome tem por significado em hebraico, noite ou bem-noite. Ou seja, era um momento conforme a vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Nada é para sempre. Nada fica para sempre. Aonde Deus nos colocar, onde Deus nos colocou, é ali que nós temos que honrar. É ali que nós temos que louvar a Deus. Se Deus te chamou para cá, é aqui que você vai glorificar o Senhor. Se Deus te chamou para vir aqui, é aqui que você vai adorar o Senhor. Se Deus tem um compromisso, uma aliança com essa igreja, então é aqui que você vai honrar os seus pastores, os seus líderes, o teu chamado, o dom que Deus colocou sobre a sua vida. Por quê? Porque Deus falou com Isaac. E é interessante no verso 19. E os servos de Isaac cavaram um poço e chamaram o poço de Ezeque. Ezeque significa contenda. É interessante que quando o poço está lá entulhado, ninguém vai desentulhar, ninguém vai te ajudar, ninguém vai estender uma mão amiga. Mas quando você arregaça as mangas e vai limpar o poço, vai desentulhar, e aí começam as contendas, que quer dizer com isso, presbítero Eduardo, quando você está parado, estático, sozinho, ninguém se importa com você, ninguém quer saber se você está chorando ou está sofrendo, ninguém quer saber se você está sozinho, mas quando você começa a se levantar, tirando o entulho de aleluia, do seu sapato, batendo na poeira, a uns começam a contar, a um ano contenda. Meu Deus! Era isso que o servo de Abimeleque estava tentando fazer com o servo de Isaac, tentando arrumar contenda. O inimigo sempre vai tentar nos parar. Não importa se você é rico, não importa se você está bem, se você está mal, mas quando você toma uma atitude de louvar a Deus, fala: Senhor, hoje eu vou cavar poço. Quando você cava poço, vem água de Deus para a sua vida. Mas Isaac, como eu disse, ele não brigou, ele não aceitou aquela afronta, dizendo assim: não, peraí, se Deus falou comigo, então eu vou brigar. Não, se Deus falou com você, vigia. Você não precisa discutir, você não precisa brigar, você não precisa bater a mão no peito e dizer que é melhor ou melhor do que o outro. Só fica cavando o poço. Quer vitória? Cava poço. Olha para o seu irmão e fala assim: quer vitória? Cava poço. Da parte do seu pai, agora é você. Todo mundo vai ter a sua vez. Sabe o que é interessante? O próprio Abimeleque disse, falou para Isaac, para o teu servo: depois que você pisou aqui nessa terra, você é muito mais poderoso do que a gente. É um dos mais importantes da cidade, é um dos mais ricos, é um dos mais bonitos, é a irmã que mais se arruma, é a irmã que mais louva, é o irmão que mais pega. Sabe por que você vai ouvir isso? É porque você está buscando a presença de Deus. Porque aquele que busca a presença de Deus, ele vai se destacar sim, ela vai se destacar sim. Mas aquele que está contendendo, discutindo, aleluia, não entende o tanto que você está cavando e buscando a presença de Deus. Isaac brigou? Não. Isaac, muito pelo contrário, ele continuou cavando poços. Ele não deu legalidade para o adversário. Ele não se importou se o vizinho falou A, falou B, se o irmão mandou torto, se o mandou. Ele continuou adorando ao Senhor. E essa é a função minha e sua: é adorar o Senhor a todo tempo, é adorar a Ele a todo tempo. Porque quanto mais nós adoramos ao Senhor, Ele mais
vai nos guardar, Ele vai nos abençoar, ainda, aleluia, que passamos peleja, mas todavia Ele está conosco. Glória a Deus. Glória a Deus. Outro dia, eu até comentei com a minha mãe, eu falei, mãe, os apóstolos andavam com Jesus e era perseguido. Jesus poupou ele de ser perseguido? Não. Jesus poupou ele de ter morte trágica? Não. Mas eles andavam com Jesus. Aleluia, Deus. Ainda que não seja um homem, uma mulher que prega ou que louva, mas seja como Lázaro, amigo de Jesus. Aleluia. Então Isaac, ele permaneceu firme. O inimigo sempre vai tentar, igreja. Sempre vai tentar parar você na caminhada. O povo só ficou ali nos 40 anos por causa da murmuração. Meu Deus. Era 40 dias. Mas começaram a contender com quem? Com Moisés. Olha, logo com quem? Meu Deus. Se fosse com o presbítero Eduardo, mas logo com Moisés, foram entender com Moisés. Mas Deus falou, ao invés de ser 40 dias, é 40 anos. Por quê? Porque deram legalidade a quem? Ao inimigo, ao próprio adversário. Então, às vezes, igreja, eu entendo aqui que a bênção, ela está próxima da sua vida, da sua mão. Mas aí você parou um pouco para ouvir conversa que não é para ouvir. E aí acaba perdendo a bênção. Mas aquele que tem o espírito de Isaac não vai namorar, não vai jogar para trás, vai adorar, vai orar, e Deus vai te abençoar. Por quê? Porque hoje é noite de cavar poço. Glória. Presbítero Eduardo, cavar poço é fácil? Quem falou que é? Não. Só que para cavar poço tem que viver na obediência. 1 Samuel 15, 22. Obedecer é melhor do que? Sacrificar. Obedecer é melhor do que? Sacrificar. Aleluia. Então entenda que Samuel, ou melhor, Isaac, ele obedeceu a voz de Deus. E difícil é para a nação, para o ser humano, ouvir a voz de Deus e obedecer. Mas aquele que obedece, você pode ter certeza, não é cedo ou tarde, mas é no tempo dele, a bênção sobre a sua vida. O segredo está em obedecer e adorar. Adorar e obedecer. Verdade, Deus. Agora eu fico imaginando Isaac vivenciando essa experiência com Deus, no qual ele só via com o seu pai. Mas agora chegou a vez dele. E o interessante é que Isaac, ele aprendeu direitinho com o seu pai. Ele continuou adorando. Ele sabia que as promessas de Deus não estava só sobre a vida do seu pai, mas também sobre a sua vida. Nós lemos aqui no texto que o próprio Deus falou para Isaac: Isaac, eu sou contigo, eu sou teu Deus. Pode estar difícil, pastor Rafael, mas ele disse: eu sou contigo, eu sou como a igreja. Glória a Deus. Eu sou contigo, diz o Senhor. Continuando. Então, os servos de Isaac foram cavar outro poço. Aleluia, Senhor. E chamou o seu nome de Sitna, que significa inimizade ou ódio. Observe. Vê se o inimigo para de investir. Não. Aleluia. Ele percebeu que Isaac ali não quis briga, saiu, desmontou a barraca, saiu fora. O inimigo falou que talvez tenha pensado: opa, venci uma. Não, Isaac foi ao contrário. Vamos cavar outro. Glória a Deus. Vamos cavar outro. Se você acha que Deus não ouviu a sua oração hoje, continua orando amanhã. Se você acha que as pessoas não importam, continua adorando ao Senhor. Continua louvando Ele, continua adorando, continua lendo a tua palavra, continua se alimentando da tua palavra, porque tudo é no tempo de Deus. Eu posso profetizar coisas na sua vida, a experiência de Deus, mas é no tempo dele. Sabe por quê? Porque você não deixou de cavar poço.
Isaac não se importou pelo ódio e pela inveja. Meu Deus. Você sabia que as pessoas têm inveja de você? Verdade, Jesus. Mas você fala, mas eu nunca fiz mal para ela. Verdade, Jesus. Não importa se você fez mal ou não. Escute isso. E nem os de longe, é os de perto. Sabe por quê? É porque não estão cavando um poço junto com vocês. Eita, glória. É porque não estão ali sofrendo. É porque não estão ali tentando encontrar água viva que vem do alto. Essa água viva vem da parte de Deus. E como é que eu continuo cavando um poço no presbítero Eduardo? É orando ao Senhor. Verdade, Deus. Aleluia. O nosso Deus, Ele não rejeita uma oração genuína. Ele não rejeita uma oração sincera. Ele não rejeita um coração quebrantado. Ele não rejeita alguém que, assim como o filho pródigo, se arrependeu no seu coração. Pai, pequei contra o céu, pequei contra a terra, mas todavia eu vou te adorar na casa do meu Pai. Ele não rejeita. Agora, se quiser barganha, aí já é outra conversa. Porque Ele conhece o meu e o teu coração. Ele conhece a minha e a sua necessidade. Isaac não se importou. E sabe onde é que o nosso adversário procura causar inimizade? É no seu trabalho. Sim ou não, igreja? Sim. Ou é do outro lado do mundo? Não. É onde você está. Tenta isso. Nós precisamos ser espiritual a todo tempo, espírito? Não. Mas tem que ser espiritual quando a afronta vier na sua vida, na sua frente. Aleluia. Não tem esse espírito de lampião, não. Tem que ter o espírito de Deus. Aleluia. É onde é no trabalho. É o vizinho. E o pior, às vezes vem da própria família, do mesmo sangue. Ah, isso não existe não. Como não? Lembra de José? Jesus. O que os irmãos dele fez com ele? Vendeu. E jogou ele aonde? No poço, na cisterna. Eita, glória. Então nós como crente espiritual, mas ele também é crente, mas naquele momento ele não vigiou, não cabe você eu vigiar. Quando os irmãos de sangue não fala, não conversa, não tem um relacionamento, mas quer acabar poço, irmão, não dê legalidade, igreja, para a voz dele. Grave isso no seu coração. Às vezes as pessoas não querem maldade contigo, nem você com ela, mas aquele momento de fragilidade dela e também de mim, porque às vezes a gente acha que sempre é a segunda pessoa, mas às vezes é a gente também que está fraco. Aí é nesse momento que você recua: Senhor, pequei, me perdoa, Pai. Aleluia. Hoje eu falei coisa que o meu irmão não era para falar. Então é necessário também reconhecer que nós também somos falhos. Mas aqui Isaac está nos ensinando que em momento algum ele confrontou, em momento algum ele brigou, em momento algum ele voltou para trás, em momento algum ele foi chorar, não, muito pelo contrário, todo momento ele fez o quê? Cavando poço. E o interessante, que quando ele vai o terceiro poço, mas é necessário, igreja, a gente se revestir da graça de Deus. Porque para suportar essas coisas, para suportar as afrontas, não basta vir só no culto. Para suportar as diversidades, as lutas do dia a dia, é jejuando e orando. O culto não pode ficar só aqui, o culto ele tem que permanecer dentro de você. A oração ela tem que permanecer dentro de nós. O culto daqui a pouco termina, vamos orar, mas daqui para nossas casas, nós temos que estar aqui saindo cheio da presença de Deus. Obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Deus, por ter me
contra a carne e sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os príncipes das trevas do século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Sabe o que é hostes espirituais? O que quer dizer isso? O adversário, ele envia os seus seres, os seus soldados, para perverter a minha e a tua fé. Às vezes é por isso que você fala: Senhor, mas eu não entendo. Onde foi o culto da vitória? Foi profetizado na minha vida, foi a ser vitorioso, mas hoje é sexta-feira, no que não dá nada está acontecendo, sabe por quê? Porque às vezes o adversário, ele sabe que a sua vitória está próxima, ele vai querer perverter a minha, a sua fé, mas é nessa hora que você tem que se revestir da armadura de Deus. Tem que se revestir da armadura de Deus. É necessário se revestir da armadura de Deus. Paulo diz que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo viveu tantas coisas negativas, mas todavia, eis-me aqui, Senhor, eu vou te adorar. Temos que se revestir para que a vitória possa vir na minha e na sua vida. Temos que se revestir. Ele partiu dali, cavou outro poço e chamou o seu nome de Reobote. Significa lugares amplos, prosperidade, lugares de bênção. Entenda: vem choro, vem peleja, vem luta, vem silêncio, mas vem bonança para a sua vida. Sabe por quê? Porque a igreja que permanece marchando, a igreja que permanece cavando, a igreja que permanece adorando a Deus Todo-Poderoso, aquele que nos formou, a igreja que permanece glorificando a Ele, independentemente se é culto da mulher, se é culto do varão, se é culto do jovem, quem está pregando, quem está louvando, quem está ministrando, mas aquele que adora em espírito e em verdade, vai cavar um poço de lugar amplo. A bênção vem. Você tem que crer, meu amém. Eu creio, aleluia. Repete comigo: eu creio. A bênção vem. Eu creio. A bênção vem. Porque você está pegando um poço. Eu estava em casa. Aleluia. E aí vem na minha memória a nossa pastora Simara. E às vezes as pessoas não entendem, pastor. Tão nova, tanto de idade como ministério, ter esse dom. É óbvio que nunca é sozinha, sabemos disso. Mas as pessoas não entendem o tanto de poço que você já tem cavado. As pessoas pensam: mas ela é tão nova, mas você cavou o tanto de poço que ela já cavou. Mas eu estou há 50 anos, eu não cavou nem metade de um poço. Temos que cavar poço. Não importa a idade, não importa. Temos que cavar poço. Mas quem quer cavar poço? Temos que cavar poço. Mas já usou o pastor tão novo. Mas você cavou o poço que ele cavou? Ou alguém cavou o poço que você cavou? Não. É verdade. Infelizmente, as pessoas só olham o quê? Abundância, mas não olha a sua luta. Olha o que Paulo diz, Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É por isso que é necessário amar a Deus, é fazer a vontade dele, mesmo não querendo. Amar a Deus é eu obedecer os meus pastores, mesmo não concordando com ele. Amar a Deus é obedecer o louvor que os líderes colocou. Amar a Deus é obedecer aquilo que Deus colocou no seu coração para você fazer. Não é minha tua vontade, é a vontade de Deus. Continua cavando o poço. E olha o que diz Gênesis 26, capítulo
capítulo 26, verso 23. E dali, Isaac subiu e foi para Beceba. Seu nome significa poço de juramento, pacto, ou das 7 ovelhas, entre Isaac e Abimeleque. Por que 7 ovelhas? Ou cordeiro no tempo de Abraão. Por gentileza, o Rincho ou o irmão, o Rincho não, o presbítero Luciano, coloque para mim, por gentileza, Gênesis 21, 30. Sabe o que eu aprendo aqui? Olha o que diz, Gênesis 21, 30. Abraão fez um pacto com Abimeleque, 7 cordeiras. Abraão disse: você receberá das minhas mãos as 7 cordeiras que me servirá de testemunho que eu cave esse poço. Eita glória! Sabe o que é interessante? Isaac está nos ensinando que ele não só foi próximo, ele não só foi abençoado, mas ele está reatando uma aliança. Temos que reatar a aliança. Eu disse agora há pouco, quantas pessoas que talvez têm mágoa de nós, a gente nem sabemos, ou aquelas que sabemos. Quantos irmãos de sangue não se fala? Meu Deus! É tempo de reatar uma aliança. É tempo de pedir perdão, sim. É tempo de falar: ei, irmão, eu errei. Não é vergonha dizer que errou, não. Sabe por quê? Porque Isaac agora, ele está restabelecendo uma aliança com Abimeleque, no qual teu pai Abraão tinha feito. Então Isaac, ele não só foi abençoado financeiramente, mas principalmente espiritual. Temos que reatar a aliança. Olha, diz o Salmos 133: com bom e com suave é que os irmãos vivem. Então Isaac, ele tinha união, mesmo com as pessoas que estavam nem aí. Sabe aquele vizinho que não vai, vou falar disso não, sabe aquele vizinho que não vai com a sua cara? Você passa aí, bom dia. Pai Senhor, irmão. Pai Senhor. Não precisa. Irmão, vocês não têm culpa se um ou outro não vai com a sua cara. Verdade. Seja você em Cristo Jesus. Seja feliz com Cristo. Nem todo mundo vai gostar do seu jeito. E às vezes não é só isso. As pessoas pedem tanto para você mudar, e aí quando você muda, a mesma que pediu para você mudar não gosta. É assim ou não é? Mas seja você em Cristo Jesus. E para finalizar, olha o que diz Gênesis 26, verso 24. E na mesma noite o Senhor apareceu e disse: eu sou o seu Deus e seu pai Abraão. Não tenha medo, estou com você. Ou seja, aquela noite, se coloque de pé, irmão Jesus, foi a noite de Isaac, pastor. Aleluia, Deus! Aquela noite foi a noite em que o Senhor apareceu para Isaac. Aleluia! Por quê? Porque Isaac fez tudo perfeito, correto, da forma que Deus o reformou, da forma que Deus colocou ele. Aquela noite foi a vitória de Isaac e do teu servo e da sua família. Hoje a noite é a noite da sua vitória. É a noite da minha vitória. Sabe por quê? Porque você resolveu cavar poço em qualquer tempo, em qualquer estação. E quando você cava poço, há um sinal que tem água viva para a sua vida e para a sua família. Glória a Deus. Glória a Deus! Então seja como Isaac. Continue cavando um poço. Glória a Deus. Continua adorando e glorificando em nome de Jesus. Amém? Todas as suas palmas em nome de Jesus.